Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, 11 de junho, nós estamos dentro da trezena de Santo Antônio. Seguindo o livro de Fouto-Chin, Caminho para a Paz Interior, hoje falaremos das provações que nós mesmos fabricamos. É uma sugestão aqui do livro que traz para nós essa belíssima reflexão para nos ajudar neste caminho. Hoje também a igreja celebra o dia de São Barnabé Apóstolo. Muitas vezes olhamos para as nossas dores e pensamos: de onde vêm tantos sofrimentos? Eu creio que você já fez esta pergunta. Muitos que nos assistem nesse momento já se interrogaram dessa maneira. Há provações que, de fato, Deus permite para purificar e amadurecer a nossa alma. Há outras, e não são poucas, que nós mesmos fabricamos com nossas atitudes, escolhas e desordens interiores. Fouto-Chin observa com lucidez: o sofrimento é inevitável, mas há sofrimentos que vêm de fora e há aqueles que nascem dentro de nós, cultivados pela imaginação, pelo orgulho ferido ou por desejos frustrados. Quantos males provêm de experiências irreais, de apegos afetivos desordenados, de comparações, ressentimentos e pensamentos repetitivos. Às vezes sofremos mais pela maneira como olhamos para os fatos do que pelos fatos em si mesmos. Aqui o autor quer que nós mergulhemos na compreensão de nós mesmos, que a gente possa entrar dentro do nosso porão interior psicológico, ou seja, dentro do nosso santuário interior, que muitas vezes não abriga santos, não tem a presença do Espírito Santo, mas tem a presença da amargura, dos ressentimentos, de uma maneira muito amarga de olhar os sofrimentos e provações da nossa vida. É muito importante trabalhar isso, mesmo você que já é uma pessoa idosa e carrega muitos sofrimentos. Eu já tive a oportunidade de contemplar muitas pessoas, inclusive na minha família, que passaram por esses grandes sofrimentos da vida, sofrimentos que foram sendo fabricados. Porque você fabrica o sofrimento com a maneira com que você olha as provações que você já teve na vida. Por exemplo, alguém que te deu um prejuízo. Passa 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos e você nunca é capaz de sair daquilo. Sempre está visitando aquela dor, aquela lembrança. Isso vai produzindo em nós uma certa amargura, um distanciamento da beleza e da harmonia, e a gente passa a viver grandes sofrimentos em razão daquilo que a nossa mente vai produzindo. Por isso que o autor, ele fala da purificação. Permitir Deus purificar. Permitir o amadurecimento na nossa alma. Os sofrimentos não podem ter um fim em si mesmos. Eles são caminhos pelos quais nós passamos. Mas o coração humano, a nossa vontade, a nossa inteligência, o nosso querer
a nossa liberdade precisam nos projetar, isso depende do nosso eu, para o equilíbrio, para o amadurecimento. Aí você tem compulsão para compra, gasta tudo, compra fiado, vive no sofrimento. Isso tem uma causa, isso está dentro de uma certa compensação em razão de abandonos, em razão de baixa estima e etc. Aquela pessoa que não consegue parar de beber, se embriaga constantemente, um alcoólatra, ou um toxicômano, ou uma pessoa viciada em internet pornográfica. Isso tem uma causa, está lá dentro. É uma fraqueza de caráter, é uma incapacidade de lidar com perdas, com sofrimentos, com desafios. É um processo que necessita amadurecimento. Ah, mas isso pode ser ajudado com terapia? Pode. Pode ser ajudado com a direção espiritual? Também. A confissão ajuda enormemente. Os sacramentos, a oração, são caminhos, são os meios que nós vamos alçando mão deles para compreender melhor a nossa existência. Existe um livrinho pequenininho de John Power que fala Por que tenho medo de dizer quem sou? É um livro pequeno, muito interessante. Por que tenho medo de dizer quem sou? John Power. Às vezes nós temos medo de dizer quem nós somos. Fotonchinha arremata. Um homem pode transformar uma simples contrariedade em uma tragédia pessoal se permitir que o orgulho tome o controle. O padre Roberto de Grandes, já falecido, foi um grande expoente da renovação carismática católica nos Estados Unidos, esteve várias vezes aqui no Brasil. Ele tem um livro que conta as histórias de milagres. Milagres baseados no perdão. Muito interessante. Se a gente conseguisse esse livro, seria muito bom. Eu tinha, mas emprestei e alguém não devolveu. Esse é o mal, a gente empresta os livros, não anota quem levou e nunca mais aparece. Dificilmente você acha uma pessoa, um padre, uma religiosa, alguém que tem mais nível de leitura, que já não perdeu o livro assim. Você empresta e as pessoas não devolvem. Mistura lá com os outros livros, com outras coisas e fica. Mas o padre Roberto de Grandes conta essas histórias de perdão, que se tornaram verdadeiras redenções para os corações embaralhados no orgulho, na pertinácia de não perdoar. Seja o que aconteceu na nossa vida, nós devemos perdoar. Essa questão dos abusos sexuais na infância, você trabalha isso na terapia, na direção espiritual, reza e entrega isso a Deus. Se você ficar encebando essas experiências, você começa a agredir a você mesmo. Aí você torna essa pessoa que fabrica as suas próprias provações. A mente nossa é muito inclinada à amargura por causa do orgulho. Então essas provações que nós mesmos alimentamos, elas se tornam obstáculo para a paz, para essa paz interior. Elas nascem de feridas mal curadas, de vaidades não renunciadas, de vai-vens emocionais que não foram submetidos à luz da fé. Perceba que isso é profundo. Isso é um pensamento extremamente libertador. A gente precisa se libertar disso. O caminho cristão nos ensina a entregar tudo nas mãos de Deus. Mas essa entrega só é possível quando reconhecemos que toda dor é cruz redentora. Não é fácil você atender a direção espiritual de uma pessoa que sofreu abuso, às vezes do próprio pai.
de um tio, de alguém próximo da família. Não é fácil, mas a partir do momento que a pessoa olha, consegue entender essa dor como cruz redentora, a pessoa começa a viver. É capaz de se libertar, ir adiante. Algumas são apenas pesos inúteis que insistimos em carregar por falta de humildade ou de abandono. Falta de perdão, falta de aceitação. Jesus nos convida com aquela passagem de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e encontrareis descanso para vossas almas. Esse descanso é a paz interior, e para recebê-la, preciso apenas o quê? Soltar das minhas mãos, do meu coração, aquilo que não vem de Deus. Façamos um esforço para nos libertar de nós mesmos. A aclamação ao Santo Evangelho da liturgia de hoje é tirado de Mateus 28, 19. Jesus disse aos apóstolos: Ide ao mundo e ensinai a todas as nações. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Nesse dia que nós lembramos o apóstolo Barnabé, coluna da igreja, lembramos também o mandato apostólico de Jesus dado aos apóstolos para que eles pudessem ir realizar o processo da evangelização, do anúncio. O Evangelho é esse fármaco, esse remédio que cura as incongruências que estão dentro de nós e que permite que o orgulho trabalhe essas realidades, criando provações para nós mesmos. A palavra de Deus, que deve ser levada e anunciada, ela só pode ter eficácia no seu anúncio quando brota dos lábios de corações profundamente curados, restaurados, redimidos, alicerçados no mistério da cruz. Sem esta consciência, sem esse estar profundamente unido ao mistério da cruz, dificilmente nós podemos nos sentir pessoas curadas e libertadas de todos os flagelos. Pensemos nesta realidade, prezado ouvinte, e deixemos Deus mostrar no profundo de nós mesmos o caminho que Ele quer traçar dentro do nosso interior para que a paz possa nascer dentro de nós, crescer e o nosso caminho ser todo amadurecido nesta força que vem do alto. Coragem, prezado ouvinte, não se deixe levar pelas dores que o seu inconsciente, que a sua mente fica revivendo e realimentando com seu orgulho para tirar a sua paz, para lhe causar depressão, angústia e tristeza. Deus te dê o caminho da cura e da restauração duradoura. Amém. Senhor Jesus, dê a mim e ao ouvinte do programa Oração da Manhã sabedoria para reconhecer as provações que vêm de Ti e coragem para renunciar às que eu mesmo fabrico, que você fabrica. Libertai-nos das fantasias do orgulho, das armadilhas do medo e da inquietação causada pelos desejos desordenados. Que o Teu Espírito, ó Cristo, dê a mim e ao ouvinte um olhar puro, humilde e confiante. Dai-nos, Senhor, a graça de libertar de nós mesmos
e que dentro do meu coração e do coração do ouvinte não haja mais provações que nós mesmos fabricamos, mas amor que cura, que dilata, que faz crescer o reino do céu. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bartolomeu Apóstolo e São José, venha sobre você, sobre a sua família e o seu coração, a bênção da paz e da cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, abençoada quarta-feira para você e os seus.